Você já parou para se perguntar se você é forte o suficiente para encarar a vida como ela realmente é? Sem filtros, sem máscaras, sem mentiras reconfortantes para suavizar a dor? Será que você aguentaria olhar de frente para a verdade, nua, crua e brutal? A verdade que ninguém gosta de ouvir, a verdade que todos evitam, aquela que não te conforta, não te abraça, não te promete finais felizes, sabe? A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dela, inventando histórias, se escondendo em fantasias, criando pequenas bolhas onde tudo parece mais leve, mais fácil, mais suportável. Mas, e se eu te dissesse que existe uma filosofia, uma visão de mundo que te convida, ou melhor, te desafia a romper essas bolhas, a destruir essas ilusões e a encarar a vida do jeito que ela realmente é, dura, imprevisível, limitada e cheia de dor. Não é pessimismo, não é desespero, é liberdade. A liberdade que só existe quando você é forte o bastante para aceitar que a vida não te deve nada, que não existe um roteiro pronto, que não existe promessa de que tudo vai dar certo no final. A vida simplesmente é. Ela acontece, ela pulsa, ela te testa. E o verdadeiro desafio não é tentar mudar isso. O verdadeiro desafio é ser forte o suficiente para viver com a verdade. Essa reflexão não é sobre filosofia distante, acadêmica ou teórica. Ela é sobre você, sobre sua vida, sobre suas escolhas, sobre tudo aquilo que você finge não ver, mas que no fundo sabe que está lá. E a pergunta que fica é: você está preparado para isso? A verdade é que a vida não vem com manual. Ela não te entrega respostas, não te dá garantias e muito menos te oferece um caminho seguro onde tudo faz sentido. Pelo contrário, ela te joga no tabuleiro e diz: se vira. E é aí que começa o jogo das ilusões. As pessoas criam muros invisíveis ao redor de si mesmas, constroem narrativas, crenças, certezas que na verdade nunca foram reais. Por quê? Porque encarar a vida de frente assusta. Assusta saber que tudo é incerto, que a dor é inevitável, que o tempo passa e que tudo, absolutamente tudo, é finito. Então, elas se agarram a qualquer coisa que dê uma falsa sensação de controle. Seja aquela ideia de que, se você fizer tudo certo, nada de ruim vai te acontecer. Seja a busca constante por validação, ou aquela obsessão em preencher todos os vazios com distrações, consumo, status, promessas vazias de felicidade. É como se todo mundo estivesse tentando pintar um céu azul, mesmo quando a tempestade está caindo lá fora. Só que ignorar a tempestade não faz ela sumir. Fingir que ela não existe não te protege dela. E Nietzsche, esse pensador inquieto, lança uma pergunta que corta como uma lâmina. E se, ao invés de fugir, você aprendesse a encarar? E não é sobre se resignar. Não é sobre aceitar a dor como quem abaixa a cabeça. É sobre olhar para a vida, com tudo que ela tem de caótica, dura, imprevisível, e dizer: eu topo, eu aceito, eu escolho viver assim, exatamente assim como ela é. Sem precisar se esconder, sem precisar inventar finais que não existem, sem precisar adoçar a realidade com mentiras convenientes. Porque, no fundo, quem é forte o bastante para viver com a verdade é quem finalmente entende que só existe liberdade quando você para de mentir para si mesmo. Sabe? Quando Nietzsche fala sobre ser forte o suficiente para viver com a verdade, ele não está falando de uma verdade qualquer. Ele está falando da verdade sobre a própria existência. Sobre aquilo que, no fundo, todo mundo sabe, mas prefere não encarar. A verdade de que nada, absolutamente nada, é permanente. De que tudo que você ama, tudo que você constrói, tudo que você é, em algum momento,
vai deixar de existir. Isso vale para sua carreira, vale para os seus relacionamentos, vale para os seus sonhos, planos e até para sua própria identidade. O mundo muda, as pessoas mudam, o tempo passa e, querendo ou não, tudo se desfaz. E é aí que Nietzsche te pergunta: você consegue viver sabendo disso? Consegue trabalhar, amar, construir, se jogar na vida, mesmo sabendo que não existe nenhuma promessa de estabilidade, de eternidade, de controle? A maioria não consegue. Por isso se prende em ilusões. Por isso acredita que, se seguir certos padrões, certas fórmulas, vai estar seguro. Por isso vive buscando garantias onde nunca existiram. Mas quem é forte o suficiente para encarar a verdade, entende uma coisa poderosa: que a vida não precisa de sentido pronto, que não existe roteiro, nem manual, nem final garantido. E que justamente por isso, ela é um campo aberto, selvagem, cru, livre. E essa liberdade não é confortável, ela assusta, ela pesa, ela exige que você pare de terceirizar sua vida. Que pare de esperar que alguém te salve, que te mostre o caminho, que te diga o que é certo ou errado, o que fazer ou quem ser. Essa filosofia serve para tudo. Para quando você se frustra na carreira e percebe que nada te garante sucesso. Para quando você percebe que o amor não vem com um contrato vitalício e que as pessoas vão embora, mudam, se transformam. Para quando você olha para o espelho e percebe que aquele futuro perfeito que você imaginou talvez nunca chegue. E a pergunta é: o que você faz com isso? Se entrega, finge que não é verdade, se esconde ou encara? Assume a responsabilidade de construir sua própria existência e vive. Mesmo assim, Nietzsche não te convida para ser feliz no sentido banal da palavra. Ele te convida para ser livre. Livre das mentiras, livre das ilusões, livre da necessidade de que a vida te prometa alguma coisa. E só quem é forte o bastante para viver com a verdade descobre que a vida, mesmo dura, mesmo impermanente, é mais intensa, mais autêntica e mais real do que qualquer fantasia que você poderia inventar ser forte o suficiente para viver com a verdade. Não é sobre ser insensível. Não é sobre não sentir dor. Não é sobre virar pedra, se trancar no próprio mundo e ignorar tudo. Na verdade, é exatamente o contrário. É sobre estar tão consciente da dor, da perda, da incerteza, que mesmo assim você escolhe viver. Nietzsche chamava isso de amor fati, ou seja, amar o destino, amar a vida, não só nas partes fáceis, mas também nas difíceis. É olhar para tudo, para as quedas, para as frustrações, para os fracassos, para o caos, e dizer: eu aceito, eu escolho isso, eu abraço isso. Isso também faz parte de estar vivo. E isso não é uma filosofia de sofá, não é papo para te deixar confortável. É um choque, é um soco no estômago, porque significa entender que o amor que acaba faz parte, o emprego que você perde faz parte, o projeto que dá errado faz parte, a dor que chega sem avisar faz parte, a morte, a perda, a impermanência fazem parte. E você não luta contra isso. Você não foge disso. Você para de perguntar: por que comigo? E começa a perguntar: o que eu faço com isso? Nietzsche não te oferece um consolo. Ele te oferece uma escolha. Ou você vive numa eterna fuga, preso em mentiras que só te anestesiam. Ou você abre os olhos, encara o mundo como ele é e constrói, cria, ama, trabalha, sente, cai, levanta, sem garantias, sem promessas, sem ilusões, porque no fundo, ser forte o bastante para viver com a verdade é entender que a vida não precisa ser perfeita para ser profundamente, intensamente, absurdamente valiosa. E tem uma coisa que você precisa entender: quando você escolhe viver com a verdade, você perde o direito de se chatear com a vida quando coisas pequenas te acontecem. Porque viver com a verdade é entender que ninguém vai viver sua vida por você, que não existe destino traçado,
que não existe linha de chegada garantida e que não existe absolutamente nada que te prometa segurança eterna. É aceitar que, se a vida é um caos, então é no meio desse caos que você constrói sentido, que você levanta, que você escolhe, que você cria. Nietzsche te vira para a vida, te coloca de frente para o abismo e pergunta, quase como um sussurro: e agora? Você encara ou se esconde, porque no fim das contas, fugir da verdade não te protege, só te adia, só te distrai. Mas ela tá ali, parada, esperando o momento em que você não vai mais conseguir ignorar. E aí, quando tudo desmorona, quando as ilusões quebram, quando as mentiras não te servem mais, só sobra você e a vida, crua, nua, real. E a pergunta volta: o que você faz com isso? Finge que não vê? Corre para as distrações, para os atalhos, para os escapes que só te deixam mais vazio? Ou finalmente entende que ser forte o suficiente para viver com a verdade é escolher estar desperto, é escolher construir, mesmo sabendo que tudo é impermanente, é viver, mesmo sabendo que um dia vai acabar, é amar, mesmo sabendo que pode doer, mesmo sabendo que pode falhar, porque só quem tem essa coragem descobre que a vida não é um problema a ser resolvido, nem um fardo a ser carregado. A vida é um campo em branco, pronto para ser preenchido por quem tem coragem suficiente para estar vivo de verdade. E agora, a pergunta que eu te faço, e que só você pode responder, é simples, cruel e absolutamente libertadora. Você tá pronto para viver com a verdade? Me responde nos comentários aí. Se inscreva no canal para me ajudar a continuar a criar esse tipo de conteúdo. Se ele faz sentido para você, deixa o like também. Até o próximo vídeo e fique bem.